Bom dia, pessoal. Hoje a gente dá início a uma nova fase do projeto. Hoje, dia 10/5/2023, mês de maio. Esse mês de maio a gente faz uma pequena alteração, fizemos uma pequena alteração do projeto, onde a gente inclui também os médicos empresários. Então, a partir de então, o nosso projeto ele fica um pouquinho mais abrangente. É um projeto de extensão totalmente gratuito à comunidade, aqueles que quiserem, a quem se interessar. Projeto de assessoria administrativa aos pequenos e também aos médios empresários. A gente coloca também num patamar um pouco mais abrangente. E a gente fala um pouco hoje sobre a essência do marketing no ambiente das pequenas e também das médias empresas. Então, nesse ambiente de pequeno e médio empresário, nós temos que descobrir o marketing, nós temos que entender bem o marketing, como que o marketing funciona nesse ambiente. Então, nós temos aí condições, né, para entender bem sobre essa questão do marketing nos pequenos e médios empresários a partir dessa aula. Então, vai ser uma aula bastante didática para a gente entender o conceito de marketing, como que nós vamos aplicar o marketing, encontrar o marketing, como que nós vamos entender um pouquinho mais do marketing. A gente vem falando sobre as questões de marketing, mas estava pendente um entendimento maior do que é o marketing. Então, veja, a gente tem aqui um ambiente, né? Nós vamos falar do macro ambiente primeiro, ambiente de marketing. Então, nós temos uma figura ilustrativa que trata bem isso. Né? Também no centro aqui a gente tem um ambiente de mercado. Né? De um lado nós temos os fabricantes, prestadores de serviços, fornecedores, que é o mercado regulador, que está aderente à questão política, economia e tudo mais. Por outro lado, a gente tem o sociocultural, que é a cultura de cada cidade, de cada estado, enfim, de cada comunidade, de cada bairro. Então, aí cada um vai se ajustando, né, de maneira cultural dentro do seu espaço, onde está inserida a sua empresa. Esse sociocultural, ele abrange consumidores, compradores, organizando as empresas influenciadoras, usuários, etc. Então, o sociocultural está atrelado à questão econômica. E aí a gente tem intermediários, operadores e logísticos, né? Todo que faz aí um meio de campo, né? Entre a posição do mercado regulador, do fabricante, e do consumidor, que faz o meio de campo, faz a interface. Então, a partir desse ambiente, nós vamos descobrir aonde está a nossa empresa, como que nós vamos tratar a nossa empresa de maneira mais eficiente e eficaz. Ambiente de marketing. O ambiente de marketing ele é dinâmico. Não resta dúvida. Quando a gente fala de marketing, nós estamos falando de toda a dinâmica do mercado, toda a dinâmica, enfim, da empresa, dos seus consumidores, dos seus concorrentes, do ambiente como um todo. Tá? A gente vai ver algumas traduções de marketing, né, o que significa marketing, aí a gente fala um pouquinho mais do entendimento desse ambiente. O ambiente de marketing ele é dinâmico, ocorrem mudanças, isso constantemente ocorre mudanças. No ambiente, no mercado, ele está. A única certeza que temos que são as mudanças no ambiente, no mercado, né, onde está inserida a nossa empresa. Então, nós temos um macroambiente, o comportamento dos consumidores, as ações dos concorrentes. Então, nós temos que ficar de olho nesse contexto, daquilo que diz respeito ao comportamento dos consumidores e daquilo que diz respeito às ações dos concorrentes. Então, tudo isso
mas nós temos que ficar de olho. Como que nós vamos interagir nesse contexto? Ok? Aí a gente segue a nossa aula, né? Dando um exemplo, mudanças no macroambiente. Quer dizer, onde a nossa empresa está inserida, no macroambiente, num ambiente um pouco maior, né? O microambiente é a empresa ali, o seu núcleo, né? Possivelmente. E o macroambiente é aquilo que todo aquele mercado que a empresa está inserida, né? É um contexto maior, né? Então, nós temos um exemplo no ambiente de mudança, na regulamentação de compras de armas, levaram a Taurus, fabricante de armas brasileira, a produzir também capacetes para motos, peças para a indústria. Então, veja, a empresa ela perdeu espaço de um lado, ela já começou a abrir novos horizontes. Então, essa percepção, ela tem que estar muito aflorada, né? Muito sintonizada dentro dos pequenos e médios empresários. A partir do momento que perde o espaço de um lado, por questões de legislação, por questões dos concorrentes, né? De repente, no meu bairro, na minha cidade, coloca uma grande rede, coloca lá uma loja que vai concorrer com o meu negócio, com a minha atividade. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade de ter a mudança, de fazer a mudança, de ter a percepção de como que eu vou ir saindo dessa concorrência muito forte, que muitas vezes a gente não tem condições de brigar no sentido, entre aspas, né? De enfrentar esse mercado um pouco mais endurecido, um pouco mais vasto, que são as grandes redes, né? Eu, com a minha pequena empresa, às vezes eu não tenho condições de concorrer ali com o mesmo poder de compra, o mesmo poder de parcelamento das vendas, etc. Né? Então, são empresas desproporcionais, que é uma grande rede e uma pequena empresa. Então, eu tenho que arrumar caminhos, né? Eu tenho que ter essa percepção, como fez a Taurus, de vislumbrando novos horizontes, inserindo novos produtos, agregando novos valores, né? Para que eu possa sobreviver de uma maneira, estrategicamente, de uma maneira pensada, raciocinada, como fez a Taurus, o exemplo da Taurus. Né? As vendas de armas diminuíram com o efeito, com o advento da legislação, da regulamentação, e eles foram imediatamente abrindo novos horizontes, né? Produzindo outras coisas. Outro exemplo, os jornais de papel que estão ameaçados. Com o advento da tecnologia, da internet, pouca gente tem a atração de ler jornal papel. O celular ele se popularizou e as pessoas acham mais cômodo, mais confortável ter acesso às informações pelos jornais online, pelo meio digital. Muita gente pensa assim, outros não. Existem aqueles que gostam do jornal papel. Mas, enfim, diminuiu muito do que era e do que é hoje, né? Então, as empresas elas estão buscando novas maneiras de sobreviver no mercado. Né? Mudança do comportamento dos consumidores. Agora, a gente passa a ter algumas ideias de como o consumidor também ele vai mudando a sua maneira, o seu pensar, o seu agir, né, os seus anseios, por uma razão ou outra. Né, por razões culturais, por razões econômicas, financeiras, por razões familiares, por razões sociais, por razões diversas. O consumidor ele vai sendo obrigado a mudar o seu olhar, a sua maneira, as suas atitudes, a selecionar melhor as suas compras, a ter um olhar mais seletivo. Então, temos alguns exemplos aqui. Ó. O mercado de joias
se reduziu com a insegurança nas cidades brasileiras nas décadas de 80 e 90. Então, nessa época, o mercado de joias houve uma redução drástica. Mas se recuperou com a ascensão dos consumidores emergentes nos anos 2000, a partir dos anos 2000, né, que houve uma ascensão das classes sociais, onde as classes sociais tiveram um pouquinho mais de poder de compra, principalmente as classes sociais menos favorecidas. Aí reagiu um pouco o mercado de joias nessa época. Aí vem, com as mudanças nos papéis femininos, né, houve mudanças dentro da estrutura familiar. Ou seja, hoje quase que 90% da sociedade trabalha tanto o homem, o pai de família, como também a mulher, a mamãe, né, a dona de casa. Ou seja, os dois, o casal, o pai e a mãe, se obrigam a trabalhar para ajudar no sustento familiar. Então, com as mudanças dos papéis femininos, os pisos de madeiras mais difíceis de limpar vêm sendo substituídos por cerâmicas e materiais sintéticos, o que reduziu drasticamente as vendas de ceiras, papiros de madeira, etc. Então, eu vejo o comportamento da sociedade, né, vai criando novas possibilidades para o mercado. Dependendo do meu ramo, eu tenho que oscilar, tanto para mais ou para menos, eu tenho que produzir mais ou produzir menos, ou tenho que buscar novos produtos, eu tenho que buscar novos serviços, eu tenho que ter esse olhar, né? Não é porque eu sou pequeno, que eu sou um pequeno empresário, que eu não tenho que ficar atento ao mercado. Então, a gente tem vários exemplos de pessoas bem-sucedidas dentro do cenário dos pequenos empresários. Mas vocês podem ter certezas que essas pessoas bem-sucedidas, as pessoas que tiveram sucesso com as pequenas empresas e têm até hoje, são pessoas que estão sempre com um olhar muito atento ao mercado, né? Às mudanças da sociedade. Então, precisa ter essa informação. Daí a importância de estar sempre conectado com projetos, onde a universidade passa informações, projetos como esse, que a gente está disponibilizando de uma maneira gratuita, né, para que vocês possam lembrar, né, que a gente passa sempre lembrando que precisa fazer isso, aquilo outro, a necessidade de se fazer A ou B ou C, as dicas que a gente passa. Nós não estamos aqui para ensinar ninguém, nós estamos aqui para lembrar, para dar dicas, né, para iluminar aquilo que todos já sabem, sabemos que as pessoas sabem administrar, sabem trabalhar. Nosso papel não é ensinar, nosso papel é ajudar, é apoiar, é alavancar aquilo que já tem. Esse é o nosso papel. O papel dos projetos de extensão dentro da universidade é esse, de alavancar aquilo que já está construído, consolidado. Então, você tem uma pequena empresa, você está estruturado com a sua empresa, ou você começou há pouco tempo, você necessita de informação, aqui está a oportunidade para você ir esclarecendo, né? Lembrando que precisa de tais e tais atitudes dentro do mercado, dentro do comércio, né? Se eu tenho uma empresa de prestação de serviços, se eu tenho uma empresa de vendas, qual é o meu segmento, qual é o meu negócio, eu tenho que ver, né? Eu tenho que aperfeiçoar o meu olhar sempre para o meu consumidor, o que eu vou fazer, como que eu vou se comportar, como que eu vou me comportar. Então, tudo isso faz parte da dinâmica de mercado. E marketing é aquilo que trata toda essa interação, toda essa dinâmica de uma maneira particular dentro do mercado. Mudanças das ações dos concorrentes. Então, vejam alguns exemplos dos concorrentes. Com a redução dos preços das passagens aéreas,
Então, veja. Só um minutinho que eu vou ter que ir aqui para continuar. Só um minutinho. A minha técnica já foi sanada. De novo, com a redução dos preços de passagens aéreas, a sua venda a crédito, ou seja, o transporte rodoviário interurbano de passagens foi abalado. Uma queda de 28% para as distâncias superiores a 75 quilômetros. Então, veja, as pessoas tiveram mais acesso às passagens aéreas, né? Porque as passagens aéreas elas passaram a ser vendidas a crédito, a cartão de crédito, parcelado. Mais pessoas tiveram acesso, de repente, o tempo, né? Sabemos que o tempo vale dinheiro, né? O tempo que você leva para uma viagem de ônibus é bem maior que uma viagem de avião, mesmo levando em consideração a espera nos aeroportos, a viagem aérea era bem mais rápida. Então, a gente tem outro exemplo, a Amazon. A Amazon.com decidiu negociar diretamente com autores de livros, assumindo a função das editoras, o que deve impactar no setor. Então, aí as dinâmicas, né, dos grandes, os grandes eles estão sempre atravessando, né, de alguma forma, a perspectiva dos pequenos. Isso faz parte da dinâmica do mercado. Né? Há maneiras de todos sobreviverem, mas precisa estar atento como fazer isso. Que sempre vai ter uma interferência de uma grande rede, de uma grande empresa, de uma grande fábrica, sempre vai ter interferência na minha pequena empresa. Isso é uma constante no mercado. Isso acontece diariamente, isso é inevitável. Como diz o sol nasceu para todos, e eu tenho que me comportar, como que eu vou me comportar nessa dinâmica do mercado, onde eu tenho concorrentes, grandes redes, que interferem no meu produto, com os meus clientes. Eu não tenho poder de compra, eu não tenho uma infraestrutura, eu não tenho como concorrer de igual para igual, dentro do cenário do pequeno e médio, para as megas lojas, né, as grandes redes. Aí eu vou me ajustando, eu vou me encontrando os caminhos, né, que eu vou percorrendo para sobreviver também com a minha pequena empresa. Então, é uma das missões do nosso projeto, né, de dar essas dicas, de relembrar, sempre enfatizando o que é necessário. O pequeno empresário e o médio empresário, ele também tem essa postura mais de muitas vezes operacional e menos gerencial. Então, tem que haver um equilíbrio entre o operacional e o gerencial. Se eu sou dono da minha empresa e eu preciso desempenhar as tarefas, eu não posso me esquecer que eu também preciso administrar a minha empresa. Se não for possível, eu preciso contratar alguém, eu preciso colocar alguém da minha família, de confiança, para me ajudar, para me apoiar, como fazer isso, tá? Eu sempre digo uma frase que ela tem sentido. Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, não é só desempenhar a operacional. Precisa também ter as estratégias de como fazer, de como lidar, né, de como se comportar em um mercado tão apertado, tão desigual, tão concorrido. Né? Muitas vezes os pequenos eles são abafados, sufocados pelos grandes, mas há maneiras de sobrevivência, desde que tenha a informação, desde que o pequeno ele possa enxergar o seu papel, enxergar o seu espaço, enxergar os seus clientes, ter os parceiros,
os fornecedores, os bons parceiros, os bons fornecedores. Mais um exemplo de ambiente de marketing. As empresas precisam realizar mudanças frequentes em suas estratégias para se ajustar ao ambiente. Marketing tem um papel crucial nos ajustes, uma vez que se preocupa com a relação da empresa com o seu ambiente. Então, veja, né, o papel crucial nos ajustes. Então, a pequena e média empresa, diariamente, deve estar atento aos ajustes. E quais são os ajustes? São isso que nós já falamos, de repente, abrir o seu nicho, né? Produzir um produto diferenciado, abrir o seu nicho com um atendimento diferenciado, não, aquilo que o grande não consegue fazer, identificar aquilo que o grande não consegue fazer para que o pequeno possa. E uma das dicas, sempre digo, é o bom atendimento, é cumprir os prazos, né? É ter a satisfação do cliente, é sempre estar atento a essas questões. Aí, aqui a gente tem algumas traduções do que é marketing. Sempre a gente fala de marketing, mas sempre bom entender o que é o marketing. O marketing não é só propaganda em televisão. O fulano está fazendo marketing da empresa dele e acha que é só propaganda. Não é só isso. Aqui tem alguns conceitos que marketing, a palavra marketing, é uma palavra de idioma inglês. É uma palavra em inglês. Então, marketing não é português, né? É aportuguesado porque todos sabem, né? Todos. Se fala a todo momento de marketing, mas é uma palavra inglesa, idioma inglês. Para traduzir para o nosso português, né, marketing, ele pode ser entendido e definido de várias maneiras. Como um processo social, um processo, uma dinâmica, né, da compra e venda, do atendimento, enfim. Como uma tecnologia gerencial, como que eu vou gerenciar essa dinâmica do mercado entre a minha pequena e média empresa, atuando frente aos grandes, aos megas empresários, como a orientação da administração da empresa, como que a minha empresa é orientada frente ao mercado. Então, tudo isso, nós vamos entender a questão do marketing. De novo, outra tradução. Marketing é um processo social por meio do qual são reguladas a oferta e a demanda de bens e serviços para atender às necessidades sociais, às necessidades do meu cliente. Deixa eu ver se eu tenho mais. Eu tenho uma tradução, eu particularmente gosto muito de usar ela. É a tradução por entendimento que marketing não é uma palavrinha que eu possa traduzir, né? Por exemplo, dog e cachorro-quente, né? Marketing não é assim. Marketing é um processo, não é simplesmente uma palavra, né? Marketing é um processo social. Então, tem uma tradução bastante didática e complementa essas traduções que eu passei aqui para vocês, né? Todas assim, na verdade, não é uma tradução, é um entendimento do que é o marketing, né? O entendimento do processo, do marketing. Então, marketing é interagir constantemente no mercado, com todos os meus concorrentes, com todos os meus clientes, com todos aqueles que estão interessados, de uma maneira ou outra, com a minha empresa. Todos aqueles que eu me relaciono na minha pequena empresa, com aquelas pessoas físicas ou jurídicas que eu me relaciono. Então, marketing não é só propaganda. Eu preciso aumentar o marketing da minha empresa. Então eu vou fazer uma propaganda lá inserções lá na rádio, na FM, eu vou colocar um carro volante. Isso faz parte do marketing, mas marketing não é só isso. Marketing é uma interação. Marketing
é agir no mercado constantemente, todos os dias, todo momento, né? Desde o bom atendimento, desde o feedback que o meu cliente me dê, desde as campanhas que eu tenho que ter em frente aos meus fornecedores. Então, marketing é aquela movimentação que eu preciso fazer diariamente na minha empresa. A minha pequena empresa, sempre ela precisa se aparecer. A minha empresa, ela nunca pode ficar no silêncio, porque senão ela é sufocada pelos grandes. Então, a minha empresa, ela necessita de sempre algum sinal de vida frente à sociedade, à comunidade, então está agindo com a minha pequena empresa. É necessário isso. Então, o marketing vem nos orientar, né, de como que eu posso agir, interagir no mercado, e posso sair das garras dos meus concorrentes, sobretudo aqueles megas empresários que atingem sim o meu negócio, porque eles têm um poder de compra muito grande, eles têm uma infraestrutura muito grande, eles têm financiamento, né, dinheiro que eles disponibilizam para os seus clientes, podem fazer um cartão de crédito em 10 vezes. De repente, a minha pequena empresa, eu não tenho toda essa condição de fazer isso, né? De ter essa venda tão parcelada em tantas vezes. Às vezes eu me obrigo a fazer uma venda um pouco menos parcela, mas eu posso também oferecer algo a mais para o meu cliente, aquilo que o grande não faz, né? Sempre estou dizendo o quê? O bom atendimento, o atendimento individual. Hoje, o vendedor ele precisa quase que ser um personal, né? Aquele personal da academia que fica ali exclusivo para o atleta. Então, o vendedor ele tem um papel semelhante. Na hora que chega o cliente, então ele precisa estar ali focado naquele cliente. Como que ele pode ir, como que ele pode oferecer os produtos, como que ele pode mostrar a vantagem. Porque o cliente só vai fazer o serviço ou comprar o produto ali, na minha pequena empresa, se ele tiver a sensibilidade que ali tem uma vantagem. Que o concorrente também, o cliente também busca o melhor custo-benefício. Então, eu preciso ter essa concorrência. Eu preciso ter essa percepção com a concorrência, melhor dizendo. Aqui a gente tem um exemplo. A demanda é heterogênea, ou seja, ela é diferente. A demanda é o consumo. Os consumidores desejam coisas distintas uns dos outros. Cada cliente tem uma percepção, cada cliente tem um grau de exigência, cada cliente tem um anseio, tem uma expectativa. Isso tem que ficar bem claro para o gestor do pequeno, o administrador da pequena empresa, da média empresa. Oferta. Então, a gente tem uma relação entre a oferta e a demanda, né? É conhecido também como uma oferta e procura. O que é a demanda? A demanda é como que o consumidor está procurando o produto. Ele está precisando, ele está demandando muito do meu produto ou não? Esse é o olhar que o pequeno tem que ter. Se o meu produto está sendo demandado, ele está sendo procurado, há necessidade do meu produto. Então, assim, para a gente colocar um pouco mais de teoria nessa figura, né, além da oferta e procura, da demanda e da oferta, ou da oferta e demanda, é essa que a gente chama de lei, porque é uma norma teórica que foi colocada lá um pesquisador da economia, que tratava a economia, né, chama Adam Smith, né, que é a lei da oferta e da procura. A economia brasileira é regulada por esse traquismo de oferta e procura. Por isso que determinados preços sobem, determinados preços abaixam, porque nós temos essa balança. De um lado, a gente oferta o produto, de outro lado, a procura do mesmo produto.
Isso tem que estar em equilíbrio. Se houver uma oferta maior do que a procura, logo o preço abaixa. Se houver uma procura maior do que a oferta, logo o preço sobe, né? Então, a gente vem vendo isso constantemente, vem vivenciando isso constantemente com o preço dos combustíveis. Houve uma redução na produção do combustível, do petróleo, melhor dizendo, lá por parte da OPEP, de propósito, né, proposital, para que haja uma disparidade entre a oferta e a procura e, assim, obrigue que o preço suba, né? Vou produzir menos, a oferta se mantém, porque todos necessitam do petróleo, seja empresa física, seja pessoa física ou jurídica, né? Se eu tenho um veículo, se eu tenho uma empresa que precisa do combustível para alimentar a minha produção. Então, quem precisa do combustível vai continuar comprando. E aquele que está produzindo diminuiu a produção, logo vai ficar uma procura um pouco maior do que a oferta, que a demanda. E aí sobe o preço. Então, essa relação entre a demanda e a oferta é uma relação que a gente tem que observar no mercado. Se o meu produto, se os meus clientes estão tendo necessidade do meu produto. Marketing como tecnologia gerencial. Então, marketing é uma tecnologia gerencial que busca ajustar a oferta da organização a demandas específicas de mercado, utilizando como ferramental um conjunto de princípios e técnicas. Então, marketing, eu posso ter uma gestão do marketing, tanto posso como devo, né? Até que existe a gestão de marketing, existem cursos de pós-graduação que se tratam especificamente só a gestão de marketing. Marketing é tão vasto, é tão grande, tão complexo, é um universo tão grande que atua o marketing, que existem cursos de pós-graduação só de gestão de marketing. Então, é uma tecnologia gerencial, com certeza, né? Essa tecnologia gerencial tem que ser trabalhada, ela tem que ser entendida e depois trabalhada. Marketing como tecnologia gerencial. Os instrumentos de marketing facilitam o ajuste entre a oferta e demanda por dois processos, oferecendo maior satisfação ao consumidor, oferecendo a mesma satisfação por meio do preço. Então, a concorrência por diferenciação, a gente tem um lado que está relacionado com oferecendo maior satisfação ao consumidor, e de outro lado a gente tem a questão oferecendo a mesma satisfação por menor preço. É a concorrência de preço. Então, são estratégias, né? Concorrência por diferenciação ou concorrência por preço. Por isso eu tenho que conhecer o meu cliente, meu rol, minha carteira de cliente. Esse cliente, ele quer simplesmente consumir um produto ou contratar um serviço para sua satisfação, ou ele está buscando uma satisfação por gastar menos. Eu sempre chamo a atenção de vocês. Se a sua empresa está focando no menor preço, tome cuidado com a qualidade. Tá? Aquilo que eu coloco como menor preço, eu não posso deixar de ter o foco na qualidade. Porque o produto, quando vai e volta, ele consome o recurso da empresa de maneira exorbitante. Produtos que ficam voltando, pedindo garantia, desistindo da venda, o cliente não quer mais, o cliente comprou ontem, ele ficou satisfeito, ele quer devolver, muitas devoluções, muitas garantias, que a qualidade não está dentro daquele padrão satisfatório. Então, qualidade, ele tem que ter um padrão mínimo, que o produto tem que ir e não pode voltar.
O serviço ele tem que ser prestado e ele tem que ser, e o cliente tem que ficar satisfeito, porque ele sabe que ele pagou X. Né? Então, eu tenho que, a minha pequena empresa, a minha média empresa, tem que haver essa dinâmica, né? Marketing como tecnologia gerencial. Então, aqui nós temos aí a questão oferecendo maior satisfação ao consumidor, concorrência por diferenciação. Então, nós temos algumas questões aí de marketing gerencial. Vocês vão dar uma olhada, no material, vocês podem dando uma olhada no material com mais calma, tá? Vocês podem dar um pause aí no vídeo e lendo também, tá? Eu vou passando aqui, explicando, mas vocês também podem depois ir assistindo, dando um pause, lendo, fazendo as suas pesquisas e ajudando no entendimento de tudo aquilo que a gente orienta aqui nas nossas aulas do projeto. Marketing como tecnologia gerencial, a gente vem oferecendo a mesma satisfação por menor preço. Então, veja que isso eu venho sempre batendo na tecla. A mesma satisfação por menor preço. Como que a gente faz isso? Como? Custo mais baixo, graças a acesso à matéria-prima mais barata, projeto do produto mais barato, processo produtivo mais eficiente, são questões, né, que eu tenho que aderir para ter um custo menor, logo oferecer o meu produto por preço também menor, né, frente aos meus concorrentes. Marketing é uma orientação da administração que reconhece que a tarefa primordial da empresa é proporcionar maior satisfação ao consumidor. O consumidor tem que ficar satisfeito. Esse é o grande desafio da empresa, do empreendedor, do pequeno empreendedor, do pequeno empresário, do médio empresário, né? Dar essa satisfação ao consumidor, atendendo às suas necessidades. Eu preciso saber a necessidade do cliente, levando em conta o seu bem-estar ao longo prazo, respeitadas as exigências e limitações impostas pela sociedade e atendidas às necessidades de sobrevivência e continuidade da empresa. A pequena empresa, ela nasceu, a minha pequena empresa, ela ter a perpetuidade, ou seja, ninguém constitui uma empresa com prazo de validade, né? Eu vou construir uma empresa, ela vai durar 2 anos, 5 anos, 10 anos, depois fecha. Não é assim. Eu vou construir uma empresa para que eu possa, né, ter essa empresa na minha geração, depois eu passo para o meu filho, o filho passa, neto e assim por diante. Quer dizer, perpétua. A proposta da constituição de uma empresa é ter a perpetuidade, a não ser que haja uma desistência do negócio, mas a empresa ela não pode ter uma proposta de começo e fim, né? Então, a empresa ela tem essa característica, constitui-se uma empresa que eu posso vender a empresa, né? Mas acabar, né, o segmento do negócio só se a família toma essa decisão, né, de não permanecer mais com o negócio no mercado. E aí vai fazer uma outra coisa, achando que o A, o B, o C é mais rentável, enfim, que aquilo é melhor para a sua família. Então, é uma decisão particular. Mas a proposta da constituição da empresa é ser perpétua. Aí a gente tem algumas possíveis orientações de empresa, orientações para o produto, orientação para a venda, orientação para o mercado. Tudo tem que haver uma lógica, um pensamento lógico, uma coerência. Então, essa coerência é que nós temos que ter na nossa pequena e média empresa. Marketing como orientação da administração da empresa. Em todas as empresas, adota a orientação para o mercado. Veja, mesmo as empresas que adotam hoje a orientação para o mercado, já tiveram outras posturas no passado. Então, veja, a questão que a empresa deve adotar uma postura, né, dentro do mercado, essa empresa ela tem que haver uma orientação, empresa orientada para o mercado.
Orientação para o produto. ênfase na qualidade, ênfase na melhoria dos processos, não leva em conta o que o consumidor deseja. Então, veja, essa fase tem que levar em conta, sim, para você ter lá. Então, vamos produzir melhor isso. ênfase na qualidade e nos aspectos técnicos do produto. E a orientação do produto. ênfase em melhoria de processos e controle de custos. Né? Não leva em conta o que o consumidor deseja. Então, o meu produto é melhor e se vende sozinho. Desculpa, essa orientação ela é incorreta. Nunca podemos ter essa postura com o nosso produto. Nunca o meu produto vai ser o melhor, ele vai vender sozinho. Precisamos da dinâmica de marketing para fazer com que o meu produto se pareça ou que ele seja o mais atrativo para o meu cliente. Orientação para vendas. ênfase no uso de promoções de vendas, trabalho de vendedores, as promessas feitas na hora da venda e não são sempre cumpridas. Veja, não há preocupação com a satisfação dos clientes. Vendemos a qualquer custo. Então, isso também é um grande erro. Tá? A gente está apresentando posturas inválidas, erros. Orientação para o mercado. Orientação para o mercado. Orientação para marketing, orientação para o cliente. Envolve a preocupação em satisfazer o que? Necessidades dos clientes e superar as concorrências. Então, nós temos aqui, de um lado, um balãozinho, buscamos a satisfação, o bem-estar dos nossos clientes. De um outro, monitoramos os concorrentes para superá-los na satisfação dos nossos clientes. Então, aqui é uma orientação que a minha pequena empresa, a minha média empresa tem que ter. Buscar sempre a satisfação e bem-estar dos meus clientes. E estar atento ao meu concorrente. Eu preciso ter algo diferente, eu preciso fazer melhor, eu preciso atender melhor, né? Eu preciso cumprir o prazo. Então, eu sempre estou batendo nessa tecla, né? Mudanças no mercado e orientação gerencial. Então, aqui a gente tem o mercado, ele está interagindo, está oscilando. O mercado ele é inteiramente volátil. Então, nós temos aqui alguns comportamentos. Né? As mudanças na orientação da empresa estão relacionadas às mudanças do mercado. Primeiro, lá no passado, né? Primeira metade do século XX, era produção em massa, Fordismo, né? Produziram o Fordinho em preto, só tinha cor preta. Depois a gente foi para o mercado mais segmentado, nos anos 80. E agora, né? A partir de então, a gente vai para o mercado mais customizado, ou seja, atender à necessidade do cliente, que quer customizar. Eu vou fazer da maneira que o meu cliente queira. Eu vou produzir da maneira que o meu cliente espera. Eu vou produzir o produto. Ou eu vou vender aquele produto da maneira que o meu cliente queira. Então, isso tudo eu tenho que ficar atento. Eu tenho que saber, eu tenho que definir a minha carteira de cliente, tê-la em mãos e depois trabalhar com essa carteira o melhor possível. O gerenciamento do marketing, da essência do marketing. Pessoal, um grande abraço. Muito obrigado por vocês assistirem essa aula de hoje. Tá? A nossa meta é ajudá-los. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, nós estamos ajudando vocês a estarem cada dia melhor no mercado. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.